Segunda-feira, a dor estava no ombro direito. Quarta-feira, foi para as costas. Sexta-feira, as pernas. E no fim de semana, estava em todo lugar ao mesmo tempo. Você foi ao médico na terça. Ele examinou o ombro, não achou nada. E quando você voltou na semana seguinte, dizendo que agora era na perna, ele olhou para você de um jeito que você conhece muito bem. Esse olhar de dúvida, discreto. Fique até o final desse vídeo, porque a dor que muda de lugar na fibromialgia não é falta de memória, não é exagero, é neurologia. E hoje você vai entender por quê. Chamada dor que anda. Sou o Dr. Carlos Gruppen, médico fisiatra, especialista em dor. Esse é o 6º vídeo da série sobre fibromialgia. Já falamos sobre diagnóstico, mecanismo, fadiga e sono. Hoje vamos falar sobre um dos aspectos mais confusos da fibromialgia. É um dos que mais causa mal-entendidos. A dor que migra, a dor que anda, a dor que varia. E o que esses padrões significam. Ao final desse vídeo, você vai entender 4 coisas. Por que a dor da fibromialgia muda de lugar? Por que a intensidade varia tanto de um dia para o outro? Como mapear a sua dor para entender e comunicar melhor? E o que fazer quando a crise chega? Por que a dor da fibromialgia muda de lugar? Para entender por que a dor migra, precisamos lembrar do que falamos em todos os vídeos anteriores. Na fibromialgia, o problema não está em um tecido específico. Não é uma inflamação no joelho a causa da dor. Não é uma lesão no ombro. Não é um nervo comprimido na coluna. O problema está no sistema nervoso central, no processamento da dor. E o sistema nervoso central está conectado com o corpo inteiro. Pense assim: se o problema fosse uma lâmpada queimada em um cômodo específico, você saberia exatamente qual lâmpada trocar, não é mesmo? Mas na fibromialgia, o problema está na instalação elétrica da casa inteira, no sistema que distribui a energia para todos os cômodos. Quando o sistema está instável, a luz pode falhar em qualquer lugar, em cômodos diferentes, em momentos diferentes, sem um padrão fixo. É exatamente assim que a dor se comporta na fibromialgia. Existe ainda um outro motivo para a dor mudar de lugar. O sistema nervoso sensibilizado amplifica sinais que normalmente seriam ignorados. Todo o corpo tem pequenos focos de tensão muscular, microlesões cotidianas, pontos de rigidez, que em uma pessoa saudável não chega a nível da consciência. Na fibromialgia, esses sinais são amplificados e viram dor percebida. Então, dependendo de como você usou o corpo naquele dia, de como dormiu, de quanto estresse teve, o sinal que chega amplificado ao cérebro pode vir de lugares diferentes. Segunda-feira trabalhou muito no computador, por exemplo, ombro e pescoço. Terça-feira ficou em pé horas, lombar e pernas. Quarta-feira teve uma discussão difícil, dor difusa em todo lugar. A dor não está inventando novos lugares, está revelando onde o sistema está sobrecarregado. Isso não significa que você não pode confiar no que sente. Significa que seu corpo está se comunicando e vale a pena aprender a escutar. Por que a intensidade varia? Os chamados gatilhos. A dor da fibromialgia não é constante, na mesma intensidade sempre. Há dias melhores, há dias piores, e muitas vezes parece não ter lógica alguma.
mas quase sempre tem. Existe um conjunto de fatores que chamamos de gatilhos, que aumentam a sensibilização central e fazem a dor piorar. Vou apresentar para vocês os principais. Primeiro gatilho, o estresse emocional. O estresse ativa o sistema nervoso simpático, o modo de luta ou fuga do organismo. Em pessoas saudáveis, esse modo é temporário. Quando o perigo passa, o corpo relaxa. Na fibromialgia, o sistema já está em alerta crônico. O estresse adicional é como jogar gasolina em uma brasa que nunca apagou, reacendendo a fogueira. Uma discussão no trabalho, uma notícia ruim, uma preocupação que não sai da cabeça, um pessimismo pontual, podem fazer a dor explodir em horas. Segundo gatilho, a mudança climática. Muitos pacientes relatam piora da dor quando a temperatura cai, quando a pressão atmosférica muda ou quando o tempo fecha. Isso não é imaginação, existe uma explicação fisiológica. O frio aumenta a rigidez e o músculo fica mais duro e reduz o fluxo sanguíneo nos tecidos periféricos. O sistema nervoso já está sensibilizado e interpreta essa mudança como uma ameaça. E assim amplifica os sinais de dor. Terceiro gatilho, o esforço físico intenso além do limite. Na fibromialgia existe um fenômeno chamado mal-estar pós-esforço. Qualquer atividade que ultrapasse o limiar do sistema nervoso pode gerar uma piora que dura horas ou dias. O problema é que esse limiar muda. O que você tolerou na semana passada pode derrubar você nessa semana. Não é fixo. Isso não é imprevisibilidade sem sentido. É o sistema nervoso dizendo que está sobrecarregado. Quarto gatilho, sono ruim. Como já vimos no vídeo anterior, uma noite de sono fragmentado, mal dormida, pode reduzir o limiar de dor do dia seguinte. Os dias de pior dor quase sempre se seguem de noites com sono pior. Quinto gatilho, infecções e doenças. Um resfriado, uma gripe, qualquer processo inflamatório pode desencadear uma piora significativa da fibromialgia. O sistema imunológico, em ativação, libera substâncias inflamatórias, que aumentam ainda mais a situação central de maneira temporária. Vou te contar sobre Patrícia, 40 anos, professora de yoga, fibromialgia com diagnóstico há 6 anos. Ela passou meses aprendendo a gerenciar a dor. Tinha encontrado um ritmo, um equilíbrio frágil, mas era um equilíbrio. Então veio uma gripe comum, uma influenza. 5 dias de febre e mal-estar. E quando a gripe passou, a fibromialgia voltou com força total, como se os meses de progresso tivessem sido apagados. Ela ficou desesperada, com medo. Quando a vi no consultório, expliquei: o progresso não foi apagado. O sistema nervoso não foi sobrecarregado por um evento externo, somente. E precisa de tempo para voltar ao patamar anterior. Mantenha os tratamentos. O retrocesso temporário não é fracasso, é fisiologia, acontece com todo mundo. Se isso está explicando algo que você vive, deixa o like agora. Isso me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam entender a própria dor. Uma das ferramentas mais poderosas para quem tem fibromialgia é tão simples que parece pequena demais para funcionar, mas funciona. O chamado diário da dor. Não um diário sentimental, um registro objetivo. Cada dia, anotar 3 coisas.
Primeiro, intensidade da dor. Uma nota de 0 a 10. 0 é sem dor nenhuma, 10 é a pior dor imaginável. Segundo, localização da dor. Onde estava hoje? Ombro, pescoço, lombar, pernas, difusa. Terceiro, o que aconteceu naquele dia? Como foi o sono da noite anterior? Nível de estresse. Atividade física. Clima. Qualquer coisa fora do comum. Com 2 ou 3 semanas de registro, os padrões começam a aparecer. Você vai começar a ver, toda vez que durmo menos de 5 horas, no dia seguinte a dor está 8 ou 9. Você vai começar a entender esse padrão. Toda vez que tenho reunião com aquela pessoa, no dia seguinte estou destruído. Toda vez que chega uma frente fria, o ombro direito avisa primeiro. Esses padrões são informação. E informação é poder. Primeiro, porque começa a antecipar as pioras. E assim pode se preparar, reduzir compromissos, descansar antes, estratégias. Segundo, porque você tem dados para levar ao médico, em vez de dizer, às vezes piora, os dados são objetivos. É mais fácil de pensar nesse modo. Você diz, nos últimos 20 dias a intensidade 6 ou acima aconteceu em 14 deles. Olha que coisa objetiva. Em 12 desses 14 seguiram noites com menos de 5 horas de sono. A gente começa a ter um padrão, um quadro que ajuda a gente a definir o tratamento. Isso pode mudar a consulta médica completamente. Terceiro, porque o diário devolve algo fundamental. A sensação de que você entende o que está acontecendo. Que seu corpo não é um mistério impossível. Que existe uma lógica, mesmo que seja uma lógica complexa e a princípio difícil de entender. Me contem nos comentários. Qual é o lugar do corpo onde a dor aparece com mais frequência para você? E qual é desses gatilhos que você identificou que piora tudo? Você tem algum deles? Quero saber. O que fazer quando a crise chega? Mesmo com todo cuidado, mesmo conhecendo os gatilhos, a crise chega. O dia em que a dor está alta demais, em que o corpo não obedece e que levantar da cama parece impossível. O que fazer nesses momentos? Primeiro, não entre em pânico. Uma crise de fibromialgia é intensa, mas ela passa. Ela sempre passou antes e vai passar de novo. Pânico aumenta o estresse alimenta a sensibilização aumenta a dor. Respirar fundo não é uma solução mágica, mas é um bom começo. Segundo, reduza os estímulos. Luz menos intensa, menos barulho, temperatura confortável. O sistema nervoso está sobrecarregado. Menos entrada significa menos processamento, significa menos amplificação. Terceiro, não force o corpo além do necessário. Mas também não entre em repouso total, que pode ser prejudicial. Um movimento suave, uma caminhada curta, alongamento bem leve, pode ajudar a reduzir a rigidez muscular. E libera endorfinas, que são analgésicos naturais. A chave é suave, sem desafiar o corpo em crise. Quarto, use calor com cuidado. Bolsas de água quente, compressas mornas, banho aquecido. O calor ajuda a relaxar a musculatura e pode ajudar a reduzir a percepção da dor, pelo menos temporariamente, até que a crise acabe. Não resolve o problema central, mas pode tornar a crise mais suportável. Quinto, registre a crise em seu diário. O que aconteceu antes? Qual gatilho você identifica? Quanto tempo durou? O que ajudou? Cada crise registrada é informação que torna a próxima mais manejável. E sexto, quando a crise é muito intensa ou muito prolongada. Nesses casos, entre em contato com o seu médico. Ele vai te explicar o que fazer.
Não tente gerenciar tudo sozinho nesses casos. Existe, às vezes, medicação de resgate para ser usado durante as crises. Existe suporte que pode ser ajudado. Pedir ajuda não é fraqueza, é inteligência clínica. Sua equipe agradece. Então, gente, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, a dor muda de lugar na fibromialgia porque o problema está no sistema nervoso central, não nos tecidos, não em lugares específicos. O sistema amplifica sinais de diferentes partes do corpo, dependendo de onde a sobrecarga naquele momento. Segundo, a intensidade varia porque existem gatilhos: estresse, clima, reforço excessivo, sono ruim e infecções. Isso é muito comum. Identificar esses gatilhos específicos é parte central do manejo da fibromialgia. Terceiro, o diário da dor é uma ferramenta simples e poderosíssima. Ele transforma experiências dispersas em padrões legíveis e interpretáveis e muda a qualidade das consultas médicas. Quarto, quando a crise chega, a resposta é, primeiro, calma, redução dos estímulos, movimentos suaves, calor, registro, se necessário, entrar em contato com sua equipe interdisciplinar. No próximo vídeo, vamos falar sobre fibrofog, névoa da fibromialgia. É a névoa mental que embaralha o pensamento. Por que isso acontece? O que piora? O que a ciência já sabe sobre isso? Não perca! Deixe o seu like se você aprendeu algo novo hoje. Isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que vivem com dor. Se inscreve, compartilhe e te vejo no próximo vídeo. Obrigado.